Se vocês têm alguma pergunta, algumas perguntas em geral, ok? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ok. Enquanto esperamos pelos outros, vocês têm alguma pergunta geral? Pode não ser sobre o nosso assunto, pode ser uma outra pergunta sobre outro assunto qualquer. Sim, Nancy, eu tenho uma pergunta que está um bocado relacionada com o assunto da aula passada. Sim. Uma vez que nos foi dito, ou que foi explicado que, por exemplo, os mortos não conseguem ouvir o que os vivos dizem e vice-versa. Eu queria tentar perceber um bocadinho em relação àquilo que alguns chamam de dom, não é? Que é o dom de culpa, o dom de visualizar qualquer coisa que tenha acontecido. Por exemplo, ficou na aula passada que muita gente procura de voz e o que a gente ouve não é a voz do morto, mas é a voz dos nossos carimbos que estão a explicar Subhanallah. A ligação não está boa. Eu não estou a conseguir ouvir. Samara, estás a conseguir ouvir ela? Sim, não, agora sim. Nancy, desculpa, vou pedir para repetires a pergunta. Está muito... em relação, por exemplo, explicou-nos que os mortos não têm contato com os vivos e vice-versa, não é? Sim. Ok. Eu quero perceber se é verdade, então, por exemplo, o Sher, o curandeiro, existe este dom, na verdade? Dom E de? o Sher diz ter. Dom de fazer o quê? Coisas passadas e prever as coisas futuras. Não, isto não existe. Eu não sei se percebi bem a pergunta, deixa-me recapitular para ver se eu percebi bem. A pergunta é se os mortos não têm contato com os vivos. Então, será que existe realmente a capacidade, a habilidade de prever o que vai acontecer no futuro e falar daquilo que aconteceu no passado? É isso? Está a perguntar? Exato. Okay. Exatamente. Porque a gente, os católicos usam um curandeiro para fazer isso. E os muçulmanos usam o sheikh para fazer isso. Então, eu queria perceber até onde isto é palpável, é verídico e não é. É isso que eu queria entender um bocadinho. Ok. Não é? Tá bem. Ok, prontos. Eu vou responder a pergunta. Estamos à espera dos outros colegas, então vou respondendo a pergunta até que eles se juntem a nós ou eu achar que o tempo já não permite e temos que dar continuidade. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ok. Nós vimos na aula passada que os mortos não conseguem ouvir aos vivos. Os mortos estão no Barzakh, estão no mundo do Barzakh, e os vivos estão no mundo do Dunya. Agora, a questão dos curandeiros ou dos sheikhs que vão, onde as pessoas vão consultar e eles dizem o que vai acontecer no futuro, dizem que isto vai acontecer e etc. Vai ser assim. Isto é um lado. Outras vezes eles dizem-te coisas a teu respeito. Tu tens este problema, ou a tua mãe fez isto, coisas que aconteceram no passado, não é? Então, aqui há duas coisas que estão a acontecer. Todas estas coisas são feitas através dos jinn. Ok? Ok. Todas estas coisas
são feitas através dos jinn. Esses curandeiros e esses sheikhs que dizem ser muçulmanos, são mafiosos, a maior parte deles. A grandíssima maioria. Existem alguns que fazem esse trabalho de ajudar as pessoas de acordo com o Sunnah. A pessoa vai lá, tem um problema, está com problemas de jinns ou está com alguma doença. Existem sheikhs que realmente utilizam o Corão e o Sunnah para ajudar as pessoas. Existem, não há dúvida disso. Mas em comparação aos mafiosos, são poucos. Ok? Então, como é que os mafiosos operam? Eles fazem um pacto com os jinn. Não vamos entrar nos detalhes de como é que isso é feito. Sim. Ok? Mas existe um pacto entre o sheikh, mafioso, mentiroso, ou o feiticeiro. Vamos usar o termo feiticeiro, porque é disso que se trata, é feitiço. Ok? Seja curandeiro, seja sheikh, seja adivinho, seja qual for o nome que eles utilizam para se identificarem, a verdade é que eles são feiticeiros, usam feitiço. Então, o feiticeiro tem um pacto com o shaitan, tem um pacto com os jinn, que os jinn dão-lhe a capacidade, dão-lhe a habilidade dele fazer certas coisas, ok? E em troca, ele tem que fazer atos de adoração para o shaitan. Os curandeiros, os feiticeiros, vamos usar o termo feiticeiros mesmo. Os feiticeiros fazem muita coisa na privacidade deles. Coisas que nem vale a pena falar, sujas mesmo, coisas horríveis. Em forma de adoração ao shaitan. E em troca disso, o shaitan dá jinns a eles como trabalhadores deles. Mas aquilo é um contrato. Aquilo é um contrato. Então, o que acontece? Allah Tabarak wa Ta'ala informou-nos que quando Allah, isto está no Corão, não explicitamente, explicitamente vem no Hadith. Quando Allah dá as ordens aos anjos, Allah subhanahu wa ta'ala informa os anjos o que eles devem fazer, o que vai acontecer. Olha, vai tirar a alma daquela pessoa, vai aliviar a doença daquela pessoa, ou ali vai haver um acidente, tens que interferir desta forma. Ou vai haver seca naquele lugar, ou Allah manda os anjos porem chuva num determinado lugar, vai haver abundância na agricultura, etc, etc. Quando Allah dá estas ordens aos anjos, os jinn, eles vão até aos céus, onde eles conseguem ouvir estas ordens a serem dadas. Só que os céus estão protegidos da penetração do shaitan. Então, os jinns, eles, quando tentam chegar aos céus para ouvirem o que Allah está a dar ordem aos anjos, Allah subhanahu wa ta'ala, eles não conseguem, porque Allah manda mísseis para eles. Vocês já viram uma estrela cadente? Pronto. Aquelas estrelas cadentes que a gente vê às vezes, aqueles são os mísseis que Allah manda contra os jinns que estão a tentar escutar o que Allah está a ordenar aos anjos. Isto está no Corão. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam explicou-nos isso, como é que isso acontece. Diz que os jinns, eles montam uma espécie de, não vou dizer escada, mas sobem uns em cima dos outros até chegarem aos céus. Então, o jinn consegue ouvir uma ou outra coisa antes de ser mandado embora, antes do míssil atingir a ele. E é essa uma coisa que ele vem e informa o feiticeiro. Então, é por isso que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: o feiticeiro vai te falar 100 coisas. No meio dessas 100 coisas, há de haver uma verdade. No meio das 100 coisas que ele te vai dizer, haverá uma verdade. E essa uma verdade, quando acontece, as pessoas agarram-se nela. E esquecem-se das outras 99 mentiras. Entre 100 coisas que o curandeiro te vai dizer, 99 são mentiras, só uma é que é verdade. E essa uma verdade, quando acontece, as pessoas agarram-se nisso. Então,
Não é um dom, Sim. não, é um pacto satânico que os feiticeiros fazem com o Shaitan e eles têm djinns que trabalham para eles. Aqueles djinns que trabalham para eles estão ali enquanto ele também cumprir com o lado dele do pacto. E o lado dele do pacto é que ele faça práticas e rituais de adoração ao Shaitan. Que práticas e rituais são esses? Não vamos entrar nisso. E que também ele desvie as pessoas do Tawhid, do Islam, para entrarem nessas práticas satânicas. Ele tem que desviar as pessoas. Ele tem que fazer as pessoas acreditarem que ele tem poderes, etc, etc. E as pessoas esquecem-se de Allah, esquecem-se de pedir a Allah. Porque é preciso entender uma coisa, nós temos que sempre voltar para o Corão. No Corão, quando Allah Tabaraka wa Ta'ala criou... Epa, parece que alguém quer entrar aqui. Deixa-me ver quem é. Ok. Agora como é que eu faço isto? Ok, here we go. Ok. Então, eu dizia que no Corão, quando Allah criou Sayyidina Adam, e Sayyidina Adam, alayhi salam, estava no Jannah. Tem mais uma pessoa pedir para entrar, subhanallah. Marisana pede para entrar, Asma também. Manuel também. Ok, bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alaikum salam wa rahmatullah. Então, quando Sayyidina Adam foi criado no Jannah, Allah Tabaraka wa Ta'ala, alaikum salam, Allah Tabaraka wa Ta'ala disse a ele e a mulher dele que eles desfrutassem do Jannah, mas que não deveriam se aproximar de uma determinada árvore. Não deviam se aproximar de uma determinada árvore. فوسوس إليهم الشيطان. O Shaitan foi fazer o waswas para eles. A palavra waswas que nós utilizamos, que as pessoas hoje em dia usam em Moçambique, vem da língua árabe. Waswas significa o sussurrar. Em árabe significa sussurrar, mas são sussurros satânicos. Ok? É isso que significa waswas. E essa palavra está no Corão. Ok? E o Shaitan disse a eles: opa, eu vou vos mostrar uma árvore que, se vocês comerem a fruta, o fruto dessa árvore, vocês terão uma vida eterna. Vocês serão como os anjos. Vocês terão um grande reino. E Sayyidina Adam caiu na armadilha. E aquela árvore ao qual o Shaitan mostrou a eles e disse a eles para comerem dela, era exatamente a mesma árvore que Allah tinha proibido. E quando Sayyidina Adam e a mulher dele comeram daquela árvore, aconteceu o que aconteceu, que todos vocês sabem. E depois eles foram tirados do paraíso. Então, as pessoas vão ter com esses xés, curandeiros, não sei o quê, adivinhos, pessoas, etc.
porque querem resolver problemas da sua vida. Mas nós temos que nos lembrar que os problemas fazem parte da vida. Uma vida sem problemas é uma promessa satânica, porque é exatamente isto que o Shaitã prometeu ao nosso pai Adam. Disse que se tu comeres desta árvore, comeres o fruto desta árvore, vocês vão ficar como os anjos, vocês terão um grande reino, vocês vão viver para sempre. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. E ele jurou para eles. Isto está no Corão, no Suratul A'raf. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Eu juro que eu vos estou a dar um bom conselho, eu quero o vosso bem. É isto que esta frase quer dizer. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. Então, ele enganou a eles. Ele levou a eles, seduziu a eles, para eles cometerem aquele erro. Porque qualquer ser humano, na nossa natureza, nós queremos estar bem. Nós queremos estar livres de problemas. Queremos ter um grande reino. Queremos viver bem para sempre. Queremos ter tudo de bom. Mas isto, meus caros, é uma promessa satânica. Isso não existe aqui no Dunya. Isso só vai existir no Jannah. Então, as pessoas quando têm problemas e correm para essas igrejas de milagres, wal-iyadu billah, onde vão ser enganados, as pessoas vão lá ser enganadas, vão lá tirar dízimos, tirar dinheiro deles para dar àqueles impostores, mentirosos, falsos, que dizem ser profetas, dizem ser discípulos, dizem ser pastores, mentirosos. E dizem que você vai lá, não tem emprego, ele põe a mão na tua cabeça, você desmaia, quando acorda, amanhã já vai ter emprego. Brincadeira. É uma brincadeira, não é? É uma brincadeira. Então, isto são tudo promessas satânicas, falsas. Não é? A promessa divina, a promessa de Allah, é que nós vamos ter uma vida com problemas. Isso é o que Allah prometeu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. No Suratul Baqarah. Estão a ver a diferença, o contraste entre a promessa divina e a promessa satânica? A promessa divina, Allah diz: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Allah diz que Ele vai nos testar com o quê? Com medo, insegurança, situações de aflição. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. E fome. Allah vai nos testar com a fome. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. E Allah vai nos testar com uma redução dos nossos rendimentos, dos frutos do nosso trabalho. Você trabalha tanto, você investe num projeto, investe num negócio e aquele negócio não dá certo, você perde dinheiro. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. E Allah também vai nos testar com o quê? Com a perda dos nossos entes queridos, desculpa. Os nossos filhos vão ficar doentes, os nossos pais vão ficar doentes, os nossos irmãos vão ficar doentes, nós próprios vamos sofrer. E a seguir Allah diz o quê? E deem boas novas àqueles que pacientarem. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Deem boas novas àqueles que pacientarem, aqueles que conseguirem perseverar e agarrarem-se em Allah. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Vocês costumam ouvir sempre Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, não é? Já ouviram as pessoas a dizer essa frase? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. É neste versículo onde esta frase vem. É neste versículo em que Allah promete-nos. Não é uma coisa que talvez sim ou talvez não. Allah prometeu que Ele vai nos testar com essas coisas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Isto é uma forma
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. É uma forma enfática de dizer que isto certamente vai acontecer. Nós vamos vos testar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, com insegurança, وَالْجُوعِ, com fome, com perda de negócio, perda de dinheiro, perda de rendimentos. Os vossos esforços, às vezes vocês vão fazer muito esforço por uma coisa e não vão conseguir. Perda de entes queridos. E qual é o resultado do teste? Qual é a indicação de que a pessoa passou esse teste? É o sabr, a paciência, a perseverança, não desistir, não fracassar, não perder esperança, não se desesperar da misericórdia de Allah. Essa é que é a indicação de que você está a passar esse teste. E dizer o que? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quem são esses pacientes? São aqueles que quando são afligidos por uma calamidade, quando são atingidos por um desgosto, eles dizem o quê? Nós pertencemos a Allah e nós para Ele voltaremos. Então, não existe dom de ver nada. Existem sim pactos satânicos que os feiticeiros fazem. Agora, por outro lado, olha, parece que a Nancy já não está conosco, espera aí. Estou a tentar chamar ela de novo. Ok. Antes de eu passar para o outro lado, vocês perceberam a distinção entre a promessa satânica e a promessa divina? Não sei se me estão a ouvir. Assalamu alaikum. Estamos a ouvir. Eu perguntei se vocês perceberam a diferença entre a promessa satânica e a promessa divina. Yeah. Um crente, uma pessoa que acredita em Allah e no último dia, ele tem que estar ciente de que a vida dele, aqui no dunya, será teste atrás de teste, será provação atrás de provação. Momentos de felicidade, momentos de tristeza. Momentos de muita felicidade e momentos de profunda tristeza. Momentos de grande êxito e sucesso e momentos de fracasso e falhanço. É isto que é a vida de dunya. Nós não fomos postos aqui para viver como se estivéssemos no paraíso. Nós fomos postos aqui para adorar Allah. E às vezes as coisas más que acontecem é para nos aproximar de Allah, não para nos fazer ir recorrer aos feiticeiros. Só que as pessoas, infelizmente, às vezes por desespero, acharem que, mas por que isto tem que acontecer comigo? Mas afinal o que eu fiz? Mas por que só comigo é que acontecem estas coisas? E o Shaitan, quando vem, como é que ele vem? Conforme eu vos disse há pouco tempo, no Surat Al-A'raf, o que ele disse ao nosso pai Adam e à nossa mãe Hawa? O que ele disse? Ele disse: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Ele jurou, fez um juramento de que eu quero o vosso bem, eu estou a vos aconselhar, estou a dar-vos um bom conselho, vão lá comer o fruto daquela árvore. O Shaitan, quando vem, você tem o seu filho doente, por exemplo, não é? Ou você próprio está doente. Que Allah proteja os nossos filhos todos. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê boa saúde aos nossos filhos. Que Allah faça eles crescerem com imã e saúde, inshallah. Uma pessoa está doente. Como é que o Shaitan aparece? Vem alguém, um amigo ou um familiar, que diz: mas você, eu já te disse, há uma senhora que cura isso. Você está a sofrer de borla. A sério, tem uma senhora que ajudou a minha prima.
A minha prima também tinha isso, ela foi ter com aquela senhora, ela ficou boa, vamos lá. E você vai, é uma senhora. Ela não vem te dizer que é uma feiticeira. É? As pessoas nunca vêm dizer, anda lá, vou te levar para o feiticeiro. Não, nunca te dizem isso. Sempre vêm dizer, vou te levar para um senhor. Não é isso? Epá, tem um senhor, pá, que vive ali naquele bairro assim. Epá, ele é muito bom com essas coisas, pá. Ele ajudou o meu colega, pá, meu colega estava mal, estava a sofrer, pá. Fomos para lá, pá, é uma semana, epá, ele ficou bom. E a pessoa, no seu desespero, a pessoa está a sofrer de doença, a pessoa vai. Quando chega lá, vê que afinal o tal senhor ou senhora é um feiticeiro. E depois, o que lhe faz ficar lá é que esse feiticeiro começa a falar essas coisas. Começa a falar muita coisa, ter respeito, não sei o quê. Não, vamos fazer uma consulta, eu vou ver, etc. Prontos, meu irmão. Assalamu alaikum, bye bye. Já foste. E vai-te dizer coisas que tu tens que fazer que tu nunca imaginaste que terias que fazer na tua vida. Só que a pessoa, nesse momento, já por causa de desespero e por ter sido dado garantias, né, por uma pessoa de confiança, um amigo ou um familiar, esse que lhe levou para lá, não é? Que lhe deu garantia de que não, esta pessoa vai te curar. Esta pessoa, eu te garanto, meu colega estava mal, para uma semana ficou bom. As pessoas caem. E vão fazer aquelas coisas. Não sei o quê. Faz isto, vai buscar um galo, depois mata o galo, o sangue tens que deitar numa cova, depois as patas tens que pôr ali, depois tens que enterrar isto, depois mete isto numa garrafa, vai enterrar não sei aonde, depois tens que dormir deste lado, depois põe uma linha, amarra no teu pé. Allahu Akbar. E as pessoas fazem isso. Acreditando que aquilo vai lhe curar. Sem saber que ele, ao fazer aquilo, o Shaitan está a rir dele. O Shaitan brinca com as pessoas e faz as pessoas irem fazer essas coisas patetas, parvas, para ele estar a rir de nós. E só são duas opções. Ou o feiticeiro vai te mandar fazer coisas para o Shaitan ficar a rir de ti, para o Shaitan se divertir às nossas custas, ou são atos de adoração ao Shaitan que tu não sabes, tu não percebes que estás a fazer um ato de adoração satânico. Tu não percebes. Tu só estás a fazer aquilo que o feiticeiro te mandou fazer. Quando ele te diz para pôr não sei o que embaixo da almofada, depois quando acordar, virar assim, depois ir para ficar embaixo de uma árvore, depois tomar banho com aquelas águas sujas que cheiram mal. Tu não sabes o que é que estás a fazer. Mas na verdade, às vezes, aquelas coisas que eles te mandam fazer são atos de adoração satânica. Que Allah nos proteja a todos. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Porque há uma senhora que eu conheço que resolve essas coisas. Senhora? Ok, tudo bem. Mas ela resolve como? Você tem que perguntar. Você não pode ir só. Por quê? Porque realmente há pessoas que conhecem remédios e não tem nada a ver com Shaitan. Existem essas pessoas. Há pessoas que têm conhecimento de plantas, de ervas, de remédios tradicionais, de remédios naturais. E isso é muito bom, alhamdulillah. Isso está dentro do Sharia. Isso não tem problema nenhum. Ok? Não vamos confundir as coisas. Tá bem, pessoal? Não vamos confundir as coisas. Há pessoas que realmente conseguem tratar doenças usando métodos que talvez nós não estamos habituados. Existem muitos métodos. Os chineses têm acupuntura, existe hijama, que é cupping, existem várias plantas. Allah colocou várias plantas aqui nesta terra para curar as doenças do ser humano. E há pessoas que têm esse conhecimento. Eles sabem como plantar aquilo, sabem
como identificar, vão ao campo, vão ao mato, sabem que aquela planta cura isto, tens que arrancar, tem que misturar com aquela, tem que ferver durante não sei quanto tempo, tem que secar, depois de secar, misturar com aquela. Isso não tem problema nenhum. Isso não tem problema nenhum. Isso é halal. Mashallah, alhamdulillah. Mas isso é diferente daquelas pessoas que trabalham com djinns. E as pessoas que trabalham com djinns, você vê que ele está a trabalhar com djinn. Não é? Você vê. É muito diferente desse tipo de pessoa que eu estou a dizer, não é? Não sei se há mais alguma pergunta. Então, outra coisa para responder a pergunta na totalidade. Existem sonhos e existe aquilo que é intuição. Ok? Eu não sei se a Nancy está conosco, porque a Nancy colocou esta pergunta. E eu já estou a levar uma meia hora para responder a pergunta dela. Estás conosco, Nancy? Estou aqui. Posso continuar? Estou bem atenta. Ok, posso continuar? Ok. Ok, por um lado, existem pessoas, conforme eu disse, que conhecem remédios, ok? Sejam remédios tradicionais, seja acupuntura, seja hijama, seja várias formas de tratamento. Tudo isso é halal, não tem problema nenhum. Isso é diferente de trabalhar com djinns. Por outro lado, existem sonhos e intuição. Ok? Então, uma pessoa religiosa, uma pessoa que pratica o din, às vezes tem sonhos de coisas que vão acontecer no futuro. Às vezes ele consegue interpretar, às vezes ele não consegue interpretar. Às vezes só depois da coisa acontecer é que tu te lembras, não, mas eu sonhei com isto. Não te lembras quando é que foi o sonho? Isto existe no nosso din, isto existe. Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Disse que a profecia foi dividida em 46 partes. O hadith é de pôr no grupo, inshallah, hoje mais logo. A profecia foi dividida em 46 partes. Allah subhanahu wa ta'ala retirou todas elas, excepto uma dessas 46 partes, que são os sonhos verdadeiros que um crente pode ter. Então, existem sonhos verdadeiros que os crentes podem ter, onde eles podem ver alguma coisa do futuro. Isto existe, não há dúvida. E também existe a intuição. A intuição também está ligada à religiosidade da pessoa. Se é uma pessoa próxima do din, a sua intuição vai ser maior. Mas isto não tem nada a ver com prever o futuro. Isto simplesmente é uma intuição, é uma sensação, é um pressentimento que a pessoa tem. Isto existe no nosso din. E isso até estuda-se. É uma ciência. Chama-se firasa em árabe. Em árabe chama-se firasa. Ok? E Imam Shafi'i, subhanallah, Imam Shafi'i, eu não me canso de falar de Imam Shafi'i. Imam Shafi'i era um gênio. Vocês estão a ver um gênio, um autêntico gênio. Imam Shafi'i, quando lia um livro, ele próprio diz que ele, quando tinha um livro aberto à frente dele, ele tinha que tapar um lado com a mão e só ler uma página. Porque se ele não tapasse esta página do livro, ele havia de começar a memorizar os dois lados do livro ao mesmo tempo. Era esse tipo de mente que ele tinha. E ele saiu de Medina. Imam Shafi'i nasceu na Palestina. Depois da Palestina, ele foi viver em Meca quando tinha 2 anos. O pai dele morreu quando ele era um bebezinho. A mãe dele ficou lá em Gaza, não é? Nós temos Gaza em Moçambique, não é? Mas na Palestina também existe Gaza. E Imam Shafi'i nasceu em Gaza, mas Gaza da Palestina, não o nosso Gaza, não. E o pai dele morreu quando ele era bebezinho e a mãe dele levou-lhe para Meca. E ele ficou a viver em Meca até ser um adolescente. E
Depois ele saiu de Meca, foi para Medina, foi ser aluno de Imam Malik. Depois de Medina começou a viajar por várias partes do mundo. Um dos sítios onde ele foi para o Iêmen, para ir estudar firasa. Firasa é intuição, significa intuição em árabe. Mas é uma ciência, tu podes aprender a desenvolver a tua intuição. Hoje em dia, não sei se essa ciência ainda existe, não sei se isso ainda se estuda, mas naquela altura havia cientistas dessa matéria. Então, isto também existe, Nancy, e a pessoa pode conseguir pressentir certas coisas. Vou-vos dar um exemplo do próprio Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, quando estava no Iraque, quando estava em Bagdade, estava com outro grande alim, Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. E eles estavam a andar na rua, no mercado, e viram um homem. E isto foi depois de Imam Shafi'i ter voltado do Iêmen. Saiu do Iêmen, andou por outros sítios, foi parar no Iraque. E lá no Iraque ele andava muito com o Sheikh Muhammad bin Hassan al-Shaybani. Um deles estava no mercado a andar os dois, a conversarem. E viram um senhor. E Imam Muhammad disse ao Imam Shafi'i: olha, tu foste estudar firasa no Iêmen. Aquele homem, diga-me lá o que ele era. O Imam Shafi'i disse: eu acho que ele era carpinteiro. Porque o homem estava a vender ali no mercado, tinha uma banca dele. E o Sheikh Muhammad bin Hassan al-Shaybani disse: não, ele era Haddad. Como é que se diz Haddad em português? Haddad. Aquelas pessoas que trabalham com metal, que fazem artigos de metal. Não sei qual é o nome. É uma forma de artesanato, ok? Serralheiro. Podemos dizer que é uma forma de serralheiro, quase isso. Mas não exatamente serralheiro, mas pessoas que fazem espadas, fazem... Tatueiro. Sim, algo assim. Tatueiro também não é. Então, entre eles começaram a dizer: não, eu estou certo, tu estás enganado, eu estou certo, a brincarem, não é? E depois foram perguntar ao homem. E ele disse: eu inicialmente era carpinteiro, mas depois fiquei serralheiro. Mas eles conseguiram deduzir isso só de olhar para a face do homem. Só de olhar para a face do homem. Por exemplo, há outro exemplo de firasa que eu posso vos dar. Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan, uma vez um homem, ele estava em casa ou no masjid, não sei. Mas vieram algumas pessoas ter com ele. E ele, depois, para ele não expor a pessoa, ele disse: há algumas pessoas que vêm ter comigo enquanto têm vestígios de zina na sua face. Então, uma daquelas pessoas que foi ter com ele, foram consultar a ele para alguma coisa. Era uma pessoa que estava envolvida numa relação de zina. E Uthman, só de olhar para a cara dele, conseguiu detectar isso. Não lhe conhecia. E só disse: há alguns de vocês, para ele não ter que expor a pessoa, disse: há alguns que vêm para a minha presença enquanto têm os vestígios de zina na cara deles. Então, isto também existe. Prontos, eu acho que respondi a pergunta na sua totalidade. Não há nenhum dom de ver o futuro, dom de adivinhar, etc. Isso é tudo trabalho do Shaitan. São pactos satânicos. Mas existe intuição, existem sonhos e existem pessoas que realmente têm conhecimento de remédios que nós perfeitamente podemos usar. Ok, então, a nossa aula de hoje, já a metade do tempo foi nessa pergunta. Foi. Na explicação da Nasta. Ok. Então, o que é que vamos fazer? Vamos tentar ser rápidos e breves. Ashroto, alguém tem o Corão aí aberto? Alguém tem um Corão para ler para nós?
eu quero recapitular. Vai abrindo vamos em ordem crescente. Suratul Anbiya, primeiro versículo. Ok? Primeiro versículo, Suratul Anbiya. Suratul Anbiya é número 21 do Corão. Primeiro versículo. Ok, então nós estamos a estudar os sinais, os indícios da aproximação da hora final. É a fase em que estamos. Começamos com a morte, o que é que acontece na morte? A pessoa entra na campa e depois vai ser ressuscitada. Será ressuscitada quando? No dia de julgamento. Agora, antes do dia de julgamento, há certas coisas que vão acontecer que aqueles que ainda estão vivos hão de ir vendo acontecer, que vão indicar a aproximação do julgamento. É por isso que nós estamos a estudar isto. Ok? E este estudo, este conhecimento dos indícios, os sinais que nos indicam a aproximação do dia de julgamento, esta é uma área de estudo que faz parte do nosso din, faz parte do nosso iman. Faz parte do nosso iman. Nós vamos ver num dos hadiths fundamentais da nossa religião, que é o hadith de Jibril. Hadith de Jibril. Quando eu digo hadith de Jibril, nós falamos sobre hadith de Jibril, acho que há quanto tempo, Farizana? Farizana, Asma, acho que a Samarata ainda não estava conosco, o Manuel ainda não estava conosco, a Nancy certamente que ainda não estava conosco. Mas a Asma e a Farizana estavam conosco quando falamos sobre hadith de Jibril. Mencionamos assim. Sim. Farizana, podes nos dar um pouco da descrição deste hadith, dizer mais ou menos o que o hadith trata, rapidamente, para fazer revisão também. Vou-te ajudar. O anjo Jibril veio em forma de ser humano, na forma de um homem, e veio ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam enquanto o Nabi estava no masjid sentado. Estava sentado com os Sahaba. E tu lembras-te do que é que o anjo Jibril perguntou ao Nabi sallallahu alaihi wasallam? Já não. Ok, eu vou te ajudar, inshallah. Muito rapidamente, porque não é o nosso tópico esse. Este hadith é conhecido como hadith Jibril, hadith do Jibril. Ok? Jibril, em português é Gabriel. Em português é Gabriel, anjo Gabriel. Em árabe é Jibril ou Jibrail. As duas pronúncias servem em árabe. Hadith muito famoso que está em todos os livros de hadith. Não todos, mas os principais livros de hadith têm este hadith. Ok? O anjo Jibril veio ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam e perguntou a ele o que é o Islã. E o Nabi respondeu. Perguntou a ele o que é o Iman. O Nabi respondeu. Perguntou a ele o que é Ihsan. O Nabi respondeu sallallahu alaihi wasallam. Depois disse a ele, perguntou ao Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando é que será o dia de julgamento? E o Nabi respondeu, mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. O interrogador não sabe mais sobre isso do que aquele que está sendo interrogado. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu não sei quando é que o dia de julgamento vai ser. E nem tu sabes. Nem tu, como estás a perguntar, sabes. E nem eu sei quando é que será o dia de julgamento. Ninguém sabe. Isso só Allah é que sabe. Então, a pergunta que o anjo Gabriel pôs a seguir foi, disse, ok, então diga-me quais são os sinais que indicam a sua aproximação. Quais são os sinais que indicam o seu advento. E é isto que nós estamos a estudar agora. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam respondeu, deu-lhe alguns dos sinais. Ok? Falou-lhe de que os árabes vão competir na construção de edifícios
altos. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: vocês vão ver o pastorzinho, pé descalço, árabe, a competir na construção de grandes edifícios. O edifício mais alto no mundo hoje, onde é que se encontra? Quem sabe? Dubai. É em Dubai, exatamente. Exatamente. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Estão a ver como o Nabi falou a verdade? E há um outro país árabe, não vou dizer qual é, que está agora a construir um edifício mais alto do que aquele, para bater aquele do Dubai. O plano é que esse edifício tenha 1 milha de altura. A altura do edifício vai ser 1 milha. 1 milha é 1,6 km aproximadamente. Da altura. Que vai passar a ser o edifício mais alto. E o Nabi disse isto naquela altura, há 1400 anos atrás. Vocês vão ver. E o Nabi disse, como é que ele descreveu essas pessoas? Disse, são pastores, pés descalços. Mas estarão em posição de competir na construção de grandes edifícios. O outro sinal que o Nabi sallallahu alaihi wasallam deu, nesse hadith do Jibril, foi que também havemos de ver, como é que eu vou dizer em português isto? Haveremos de ver a escrava ou a serva a dar à luz a sua senhora. Vamos ver a ama a dar à luz a sua senhora. A interpretação disto é um bocado profunda, não vamos entrar aí, mas resumidamente isto significa que haverá, uma das interpretações é que as pessoas não vão ter o devido respeito com os seus pais. Ok? Quando o Nabi diz, vamos ver a serva, a empregada, a escrava, a dar à luz a sua patroa, quer dizer que, conforme eu disse, isto é uma das interpretações, há outras. Mas este como não é o nosso assunto. Mas isto quer dizer o quê? Quer dizer que a criança, quando nasce, vai se comportar como se fosse patrão dos seus pais. Ok? O Nabi disse que há de chegar um tempo em que as pessoas não vão ter a devida consideração para com os seus pais. Então, ele respondeu assim. E depois, quando o anjo de Jibril foi embora, o Nabi perguntou ao Umar: Ya Umar, sabes quem era aquela pessoa que veio e sentou comigo? E Umar disse: não sei. Ele disse: aquele era o Jibril, que veio para vos ensinar a vossa religião, veio para vos ensinar o vosso din. Então, estudar os indícios do aparecimento da hora final faz parte do nosso din, faz parte do conhecimento básico que o muçulmano deve ter. E tem muitos benefícios, porque a pessoa, número 1, valoriza a profecia do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por outro lado, a pessoa prepara-se e toma precaução para as coisas que estão por acontecer neste mundo. E informa os seus filhos, porque algumas coisas não vão acontecer na nossa geração, vão acontecer na geração dos nossos filhos, dos nossos netos, etc. E também a pessoa, quando vê essas coisas acontecerem, a pessoa não vai se assustar, não vai ter medo, etc, etc, etc. Então há muitos benefícios em estudar isto. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam dedicou especial atenção a este assunto. Há um hadith de Abu Zayd al-Ansari, que está no Sahih Muslim. Abu Zayd al-Ansari diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o Salat al-Fajr conosco. Fizemos o Salat al-Fajr. Depois do Salat al-Fajr, o profeta sallallahu alaihi wasallam subiu no mimbar e começou a falar. Falou e pregou até a hora do Salat al-Dhuhr. Depois fizemos o Salat al-Dhuhr, ele voltou a subir no mimbar e falou até a hora do Salat al-Asr. Fizemos o Salat al-Asr, ele voltou a subir no mimbar e pregou até a hora do Salat al-Maghrib. E nesse tempo, imaginem, do Fajr até o Maghrib, o profeta falou-nos de tudo que vai acontecer até ao dia do julgamento.
Então o profeta sallallahu alaihi wasallam deu uma atenção especial a este assunto também. Outro hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman. Hudhayfa ibn al-Yaman é um sahabi muito interessante. Ele narra a mesma coisa. Ele diz que houve um dia que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu-nos um sermão desde o Fajr até o Maghrib, em que ele mencionou tudo, não deixou nada de fora sobre o que vai acontecer, os sinais para nós conseguirmos saber que a hora final está próxima. E quem se lembrar de tudo se lembra, quem não se lembrar de tudo não se lembra. E este sahabi é um sahabi que ele tinha um interesse particular neste tipo de assuntos. Porque quando Umar ibn Khattab perguntou a ele sobre os fitnas que vão acontecer, Umar ibn Khattab, quando ele ficou o líder dos muçulmanos, ele sabia que este Hudhayfa era uma pessoa que tinha muito conhecimento destas coisas. Então ele perguntou a ele: olha lá, fala-me lá um pouco sobre aquilo que o profeta disse que haveria de acontecer em termos dos fitnas. Fitnas aqui, falo de quê? Falo de guerra entre muçulmanos. Conflito armado entre grupos de muçulmanos. Aquilo que nós vimos há umas 2 ou 3 semanas atrás. Então o Hudhayfa respondeu a ele, disse: olha, Amir al-Mu'minin, não te preocupes com isso, porque entre a tua vida e esses acontecimentos existe uma porta. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que esses acontecimentos não terão lugar durante a tua vida. E Umar percebeu. Quem? Eu acho que ela está numa zona com pouca rede. Porque ela está. É a segunda vez que ela está a perder ligação. Ok, bismillah. Então, eu estava a dizer que sim. Então, o Hudhayfa respondeu a Umar, disse a Umar: entre a tua vida e esses acontecimentos há uma porta. E Umar percebeu o que ele estava a querer dizer com isso. Ele estava a querer dizer que, olha, isso não vai acontecer durante a tua vida. E Umar, sendo perspicaz como ele era, retornou a pergunta, diz assim: e essa porta será aberta normalmente ou será arrombada? O que ele queria dizer com isto? Ele estava a perguntar: essa porta, que é a minha morte, será aberta normalmente ou será arrombada? Portanto, eu serei assassinado, serei morto brutalmente, que é a porta ser arrombada, ou vou morrer assim normalmente? E Hudhayfa respondeu a ele: a porta será arrombada. A porta será arrombada. E realmente Umar ibn Khattab foi assassinado. Foi assassinado. Sobre a vida dele vamos ver numa outra ocasião, não vamos entrar nisso. Mas isto para dizer o quê? Que depois da morte dele, realmente os fitnas começaram entre os muçulmanos. Ok? Depois da morte dele, os fitnas começaram. Agora, subhanallah, temos que correr muito. Eu dizia, conforme nós dissemos na primeira sessão, esta matéria é dividida em 2 partes. Aquilo que são chamados dos grandes sinais ou grandes indícios e aquilo que são chamados pequenos indícios. Ok? E esta distinção vem do próprio mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Perdão. Porque ele certa vez ouviu um grupo de Sahaba a conversarem. Eles estavam numa casa em que tinha primeiro andar. O mensageiro de Allah estava no primeiro andar. E os Sahabas estavam no resto de chão. E estavam sentados a conversar. E o Nabi lá de cima perguntou a eles: vocês estão a conversar sobre o que aí embaixo? E eles responderam: estamos a conversar sobre o dia de julgamento.
E o Nabi disse, olha, o dia de julgamento não vai acontecer até que aconteçam 10 coisas. E ele começou a enumerar essas 10 coisas. Inshallah, vou pôr o hadith no grupo. Não vale a pena entrarmos agora, senão o tempo já não nos vai deixar para nada. Então o Nabi disse, a hora final não vai acontecer até que aconteçam 10 coisas. Ele enumerou 10 sinais. Okay? Falou de terremotos, 3 terremotos, um terremoto no leste, um terremoto no oeste, outro terremoto na Península Árabe, falou do aparecimento do Dajjal, falou do aparecimento da besta, falou do nascimento do sol no seu poente, mencionou mais o quê? Esqueço-me agora as outras coisas. Mas são 10 grandes sinais. Ok? Então, os ulama dividiram a partir da altura em que esses 10 grandes sinais vão começar a acontecer. Esses são os últimos. Porque o Nabi também disse que quando esses sinais começarem a acontecer, há de ser muito rápido, há de vir um atrás do outro e a hora final há de chegar. E antes deles, vem uma sucessão de alguns indícios, alguns sinais, alguns pisca-piscas a indicarem que a gente está a se aproximar desse tempo e que estamos a viver nesse tempo. Agora, voltando ao nosso estudo daquilo que são os sinais, vamos dar continuidade. Falamos já sobre alguns. Eu queria falar sobre mais alguns, porque na semana passada não demos continuidade e esta semana também temos que dar continuidade. Olha, a Nancy desconectou-se novamente, ela vai acompanhar no Facebook, inshallah. Podem lhe mandar mensagem para ela entrar no Facebook, pode acompanhar no live, inshallah, porque eu já não vou poder estar a ligar de novo, senão nunca mais a gente acaba. Ok. O primeiro, conforme eu dizia, os sinais grandes, que são os últimos que vão acontecer, vem, portanto, depois da sucessão de todos os sinais pequenos. O primeiro dos grandes sinais é o retorno do Cristo. Então, quando o Cristo retornar, depois onde começar a acontecer todos esses sinais que a gente falou, dos terremotos, da besta, etc, etc. Desculpa, não é exatamente o primeiro, mas é um dos primeiros, ok? Porque o Dajjal vem antes dele. Dos sinais pequenos que vão acontecendo sucessivamente até chegarmos a esse tempo, o último é o aparecimento de Imam Mahdi. Alguém já ouviu falar no Imam Mahdi? Imam Mahdi. Imam Mahdi, inshallah, vamos ter uma sessão para falar somente sobre ele. Mas Imam Mahdi é um líder, que será líder dos muçulmanos. O nome dele vai ser Muhammad. O nome dele vai ser Muhammad, mas ele tem o título de Mahdi. E ele estará envolvido em tentar proteger os muçulmanos, tentar estabelecer o Khilafa, etc, etc. Vamos falar sobre isso noutra altura. Então, alguns dos sinais que o Nabi preveu que estavam próximos do tempo dele. O Nabi sallallahu alaihi wasallam informou-nos que os Sahaba haveriam de guerrilhar entre eles. Isto aconteceu depois da morte dele, sallallahu alaihi wasallam. Ele informou-nos que haveria de haver fitna. E quando a gente fala da palavra fitna neste contexto, a maior parte das vezes significa conflito armado entre grupos de muçulmanos. Quando é conflito armado entre muçulmanos e as outras religiões, isto não se chama de fitna, isto é jihad. Mas quando são grupos de muçulmanos a lutarem uns com os outros, isto é fitna. Fitna significa o quê? Bom, significa muita coisa, mas neste contexto significa confusão, distúrbio, turbulência, tribulação. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam preveu a batalha de Siffin. Mas antes de falarmos de Siffin, vamos dizer que ele preveu também a batalha do Camelo.
Batalha do Camelo. Batalha do Camelo é uma batalha que ocorreu no ano 30 e tal Hijri. 35 Hijri ou 36 Hijri. Em que havia um grupo de Sahaba de um lado e um outro grupo de Sahaba do outro lado. Num grupo de Sahaba estava Aisha e outros grandes Sahaba. Do outro lado estava Ali e outros grandes Sahaba. E eles tiveram um conflito armado. E o profeta preveu isso. Porque quando eles ainda estavam em segurança, o profeta ainda estava vivo em Medina, certa vez o Ali e a Aisha estavam em casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta perguntou a Ali: "Ya Ali, o que é que vai ser de ti no dia em que tu e esta aqui a apontar para a Aisha, no dia em que tu e esta aqui tiverem um conflito?" E Ali ficou espantado. Ele não podia imaginar que isso algum dia pudesse acontecer. Ele disse: "Eu, ya Rasulallah, eu não gostaria de nada que isso acontecesse." O profeta disse a ele: "Quando isso acontecer, então devolva a ela para a casa dela. Devolva ela, faruddaha ila manatiha. Devolva a ela para o lugar seguro dela." O que aconteceu foi que, muito rapidamente, depois de Umar ter sido assassinado, conforme eu vos disse, a porta foi arrombada. O próximo líder dos muçulmanos foi Uthman. Uthman também foi assassinado. E o profeta também preveu o assassinato de Uthman. Não vamos entrar nisso agora, senão não vamos ter tempo. Uthman também foi assassinado. Quando Uthman foi assassinado, e foi assassinado por pessoas que se diziam ser muçulmanos, mas eles na realidade tinham uma outra ideologia. Então, quando isto acontece, a Aisha estava em Meca. A Aisha tinha ido fazer Hajj, estava em Meca. E enquanto ela ainda estava em Meca, acontece este assassinato do líder dos muçulmanos, que estava em Medina. Opa, as pessoas entraram em fitna, exatamente. A palavra é fitna. Entraram num fitna. Porque começaram a dizer que nós queremos nos vingar da morte de Uthman. O novo líder que foi eleito dos muçulmanos, que foi Ali, o Ali disse: "Opa, tem razão, eu como vosso novo líder agora, também quero fazer justiça com aqueles que mataram Uthman. Mas a situação está muito volátil agora, está muito confusa. Eu não tenho como fazer isso agora, eu preciso de primeiro acalmar as pessoas e depois vou implementar a justiça." É aí onde houve fitna. Alguns não aguentaram ter paciência, saíram, foram se juntar a Aisha em Meca. E a Aisha disseram: "Opa, vamos nós por conta própria, vamos atrás daqueles que mataram o Uthman." E eles foram para Basra e foram para outras cidades, etc. A verdade é que o Ali saiu também de Medina e foi para Basra. E naquela situação em que os dois exércitos estavam no mesmo território, posso assim dizer, aquelas mesmas pessoas que mataram o Uthman fizeram explodir uma guerra. Não vamos entrar no detalhe, é só para vocês saberem. Isso nós vamos estudar numa outra série, inshallah. Então, houve este incidente e o Nabi sallallahu alaihi wasallam já tinha previsto isto. Quando aquilo terminou, o Ali, como eles não tinham nenhum problema pessoal entre eles, nem tinham nenhum problema religioso, houve um fitna causado por fatores externos, interferência externa. Quando aquilo acabou e eles já perceberam-se disso, o Ali tratou a Aisha com todo respeito, com todo carinho, com toda a honra, mandou ela de volta para Medina, mandou até algumas filhas dele acompanharem a ela. E este foi um fitna que o profeta avisou-nos que haveria de acontecer antes da hora. Outro fitna que aconteceu antes da hora
próximo ainda do profeta, né? Ainda naquele tempo, foi logo a seguir, no ano seguinte, ocorreu uma outra guerra entre os muçulmanos, Batalha de Siffin. Esta informação talvez é um pouco detalhada, mas vocês devem ter um pouco de paciência. E o profeta preveu o que havia de acontecer em Siffin. Siffin foi outro grande incidente em que houveram dois exércitos de muçulmanos que estavam prestes a fazer confronto armado. Como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou disto? Prestem muita atenção. Num dia de Jumu'ah, quando ele ainda estava vivo, sallallahu alaihi wasallam, ele estava no mimbar. E vocês sabem, quando o imam está no mimbar, aqueles que estão no Jumu'ah devem ficar em silêncio e ouvir o que o imam está a dizer. Quando o imam já está no mimbar no dia do Jumu'ah e começa a dar o sermão, ninguém pode falar. Ninguém pode falar. Eu não sei como é que é lá na secção das senhoras, vocês podem me dizer. Mas na secção dos homens, nós ficamos todos calados. Há alguns que ficam lá atrás do masjid, ainda a querer falar, a fazer barulho. Que Allah nos proteja disso. Mas a regra é que nós, durante o khutbah, temos que ficar em silêncio e prestar atenção ao que o imam está a dizer no mimbar. Essa é a regra do Jumu'ah. Então, o profeta estava já no mimbar a dar o sermão. E entra no masjid o neto dele, Hassan. O nome dele é Hassan, ou Hassan, como nós dizemos. Né? Nós dizemos Hassan. Mas a pronúncia correta é Hassan. O Hassan, que era neto dele, e era neto filho de quem? Era filho deste mesmo Ali. Este Ali que acabamos de falar dele, que teve este confronto com a Aisha. Era pai deste rapazinho chamado Hassan, que era neto do Nabi. Então o Nabi está no mimbar e vê o neto dele a entrar no masjid. E tinha uns 3 ou 4 anos, não mais do que 4 anos. E ele trazia um thoub vermelho, a narração até descreve a cor do thoub que ele trazia. E o thoub que ele trazia, o thoub é jubô, a gente chama de jubô, né? Isto que nós chamamos de jubô, esta roupa que eu trago hoje, por exemplo, né? Em árabe chama-se thoub. Jubô é outra coisa, é jubba, é aquele casaco que se põe por cima. Ok? Mas não interessa. Então, ele estava com um jubô vermelho. E era grande, porque naquela altura não era como hoje em dia. Você pode ir comprar roupa para criança de 3 anos, roupa para criança de 4 anos, depois quando cresce um pouco, vais para a loja, compras roupa de 5 anos. Naquela altura não era assim. Eles, quando faziam a roupa para as crianças, faziam um pouco grande, para a criança pelo menos ter algum 1 ou 2 anos a poder usar aquela roupa, não é? Antes de ficar pequena. Então, o thoub que ele trazia era um pouco grande para ele. Ele, quando entra no masjid, este menino, vê o avô dele sendo quem? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vê o avô dele no mimbar. Ele fica todo feliz, é criança, tem 3 ou 4 anos, e começa a correr em direção ao avô. E tropeçou porque o thoub dele era muito comprido, estão a perceber? A roupa dele era muito comprida, o jubô dele era muito comprido. Então aquilo fez ele tropeçar e ele caiu. Caiu e começou a chorar, como qualquer outra criança de 3 anos faz. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, que estava no mimbar, no Jumu'ah, desceu do mimbar, passou entre as fileiras dos homens e foi apanhar a ele do chão. E pôs a ele, segurou a ele e começou a acalmar a ele. E voltou e subiu no mimbar, já com a criança nos braços dele. E deu beijinhos a ele, deu-lhe um beijinho, acalmou a ele para ele parar de chorar. E levantou os braços, segurou os braços, levantou a criança e disse ao jama'a que estava ali, disse a todos que estavam no masjid, disse: este meu filho é um sayyid, este meu filho é um líder. Não lhe chamou de neto, tratou-lhe por filho. Disse: este meu filho
é um Sayyid, é um líder. E através dele, Allah vai reconciliar entre dois grupos de muçulmanos que estarão à beira de um conflito armado. Vou repetir. O Nabi sallallahu alaihi wasallam foi apanhar a criança, voltou para a frente, para o masjid, voltou para a frente do masjid, desculpe, subiu no mimbar e antes dele falar, ele até disse: olha, eu não me consegui conter, eu não me contive quando vi o meu filho, o meu neto a cair e a chorar. Porque normalmente o imam, quando está no mimbar, não pode interromper o khutbah. Ele não pode interromper o sermão. Mas ele diz que eu não me contive quando vi o meu netinho a cair e a chorar. Ele desceu do mimbar e foi apanhar a criança. E depois levantou a criança. E diz: este meu filho aqui é um líder, é um grande líder. E através dele Allah vai reconciliar. Vai fazer a reconciliação entre dois grupos de muçulmanos que estavam à beira de um conflito armado. E o que aconteceu? Na Batalha de Siffin, este mesmo Hassan, que já era grande, já tinha os seus 38 anos por aí. Há alguém que está com barulho no telefone. Peço para tirar o som, se faz favor. Então, anos mais tarde, quando este mesmo Hassan já tinha os seus 38 anos, 37, 38, por aí. Este Hassan passou a ser líder dos muçulmanos, porque o pai dele também foi assassinado, Ali. Vocês estão a ver esta sucessão. Quando o profeta morre, quem toma a liderança é Abu Bakr. Abu Bakr morreu naturalmente, ficou doente e morreu. Depois dele, quem tomou o poder foi Omar. Omar foi assassinado por um mushrik. Depois de Omar, quem toma o poder é Uthman. Uthman foi assassinado dentro da casa dele. Depois de Uthman, quem toma o poder é Ali. E Ali foi assassinado também no Masjid em Kufa, no Salatul Fajr. Depois do Ali, quem toma o poder é este filho dele, Hassan. E havia um outro grupo da Síria, de Sham, que ainda estavam naquele assunto de quererem a vingança da morte de Uthman. Esse assunto ainda não tinha terminado. E estavam para fazer guerra. E este Hassan, o que ele fez? Ele disse: olha, eu abdico da minha posição de líder dos muçulmanos, entrego esta minha posição de líder dos muçulmanos, entrego ao Muawiyah, portanto ao líder do outro grupo, e vamos todos nos unir sob o comando do Muawiyah, e ele passa a ser o líder dos muçulmanos, e os muçulmanos nunca mais vão lutar e nunca mais vão ter divergências. E foi assim como foi. E realmente foi isso que aconteceu. O Hassan fez esta reconciliação, abandonando o poder. Vocês já viram uma pessoa que sente o gosto do poder na sua boca e depois abandona? É muito raro ver isso. Muito raro. O Hassan fez aquilo porque ele realmente não estava a viver para este dunya. Ele não ocupou aquela posição por querer aquela posição, por querer protagonismo, por querer ser chefe. Ele ocupou aquela posição porque foi escolhido pelos muçulmanos. E ele, quando viu que a única forma de evitar guerra entre os muçulmanos era ele abdicar do poder, ele livremente abdicou. E o profeta sallallahu alaihi wasallam já tinha nos informado isto quando ele tinha 3 anos de idade. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, vamos parar por aqui. O tempo já não nos permite. Há muita coisa ainda que tínhamos para falar hoje, mas não sei se há alguma pergunta. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ok. Há muita coisa aqui que nós deveríamos ter coberto, mas como sempre o tempo não chega.
Inshallah, eu hei de pôr aqueles 2 hadiths que falei, hei de pôr no grupo. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.